Olá, gente querida, é um prazer ter você aqui com a gente no canal Bendito. E hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Ele vem. E se ele vier agora? Eu vou. Você vai? É muito importante nós termos essa certeza bem fundamentada no nosso coração. Tanto a certeza da volta de Cristo, como a certeza de que nós vamos subir com Ele. A Bíblia nos dá a certeza da volta de Cristo. Existem nada menos que 318 referências sobre esse assunto. Em 24 dos 27 livros do Novo Testamento, a segunda vinda de Cristo é mencionada em 216 dos 260 capítulos. Esses dados deveriam chamar a nossa atenção para a seriedade desse tema. O próprio Jesus chamou a atenção dos discípulos para a certeza da sua volta quando ele disse: "E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver." Depois da sua morte e ressurreição, imediatamente após Jesus Cristo ter subido ao céu, apareceram dois anjos que disseram: "Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir." Desde então, a Igreja do Senhor Jesus Cristo nos quatro cantos da terra aguarda esse momento, agora mais do que nunca. Os apóstolos deram muita ênfase ao retorno de Cristo à terra. Paulo foi quem mais teve revelações de Deus sobre o assunto. O anseio pela volta de Cristo e pela eternidade com Ele era tão real nos dias de Paulo, nos dias dos primeiros cristãos, que ele chegou a escrever que se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Na carta aos Coríntios e também na carta aos Tessalonicenses, Paulo explica que no momento do arrebatamento, os cristãos mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, teremos os nossos corpos transformados, subiremos para encontrar com Jesus nas nuvens e assim estaremos para sempre com Ele, por toda a eternidade. Os primeiros cristãos esperavam a volta de Jesus para aqueles dias. Eles saudavam um ao outro dizendo Maranata. Maranata era a junção de três palavras aramaicas. Mar, que significa Senhor, Ana, que significa nosso, e Ta, que significa vem, que nós hoje traduzimos como ora vem, Senhor Jesus. A promessa da volta de Jesus se repete 3 vezes no último capítulo da Bíblia e acabou gerando uma das mais lindas orações que está presente no coração de todo cristão verdadeiro, que é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É importante ressaltar que Jesus vem com objetivos diferentes para cada povo. Para a igreja, para nós que somos a igreja, ele é o noivo amado e esperado. Para a nação de Israel, ele é o Messias, que eles também esperam há milênios. E para as nações, ele é o juiz de toda a terra. Nós não sabemos o dia e nem a hora em que Jesus vai voltar, mas a Bíblia nos dá várias dicas para nós sabermos que está muito perto de acontecer. Em todas as épocas, os cristãos questionaram: por que Jesus está demorando tanto para voltar? Na época dos apóstolos, já havia essa pergunta. Na realidade, Jesus está dando todo o tempo possível à humanidade para que se convertam dos seus pecados e se voltem para Ele, para que ninguém tenha a desculpa de dizer que não ouviu falar das boas novas de salvação que só Cristo pode dar. Pedro respondeu a essa pergunta, esse questionamento dos cristãos da sua época, dizendo o seguinte: "O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se." O que nós também não podemos esquecer é que, na realidade, Jesus pode vir de duas formas: no arrebatamento da igreja,
que é o foco da nossa reflexão de hoje, mas ele também pode vir nos buscar individualmente, através da morte. E nesse sentido, nós sabemos que Jesus vem todos os dias. Ele deixou claro que a sua vinda poderia parecer demorada. Ele exemplificou isso na parábola das 10 virgens. E então, nós devemos estar preparados. Mas como nós devemos viver enquanto nós esperamos essa volta de Jesus? A recomendação do próprio Jesus é que nós devemos estar em guarda, vigiando e orando até que ele venha. Satanás tentou semear a desesperança no meio dos primeiros cristãos e ainda hoje ele trabalha nesse sentido, de tirar de nós a esperança de que Jesus Cristo vai voltar. Há cristãos que estão tão apegados às coisas terrenas que nem sequer se lembram no seu dia a dia que Jesus pode voltar a qualquer momento. E Jesus, sabendo que isso iria acontecer nos últimos tempos, que é o que nós estamos vivendo, nos deixou uma advertência bem severa. Ele disse: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. E falando de apego às coisas terrenas, eu me lembrei de um fato que eu li que ilustra bem o que nós percebemos em algumas pessoas nesses últimos tempos. O fato diz que um bando de macacos que vivem em árvores altas, lá na floresta da Índia, estava brincando de siga o chefe, numa videira bem grande que se estendia de uma árvore a outra. E enquanto eles estavam se pendurando no ramo vizinho, o macaco-chefe viu 2 homens numa clareira gramada lá embaixo. Os macacos curiosos ficaram observando enquanto eles fincavam várias estacas no chão e prendiam nessas estacas cascas de cocos da Bahia. Logo que os homens saíram, o macaco-chefe desceu até a clareira e os outros macacos vieram atrás dele. Por toda a parte havia grandes cascas de cocos vazias, amarradas por um pedacinho de barbante pendurado nas estacas. No topo de cada casca havia um orifício, um buraco, no qual cabia a mão de um macaco. Não demorou muito e os macacos já estavam colocando as mãos dentro dos buracos para ver o que tinha lá dentro. Dentro de cada coco havia um punhado de arroz. Obviamente, cada macaco colocou a mão e agarrou tudo que podia agarrar, encheu a mão de arroz. Acontece que quando eles tentavam puxar as mãos fechadas com o arroz, as mãos não saíam do buraco. Seria preciso largar o arroz para a mão poder deslizar para fora. Mas como eles não queriam largar o arroz e mantinham as mãos fechadas, eles puxavam e nada. Passado um tempo, todos os macacos estavam pulando desesperados, grunhindo bem alto um para o outro. Quando os 2 homens que estavam escondidos atrás de uma moita apareceram, os macacos ficaram ainda mais desesperados, mas nenhum deles soltou o arroz e assim não puderam fugir. Os homens então rapidamente lançaram redes sobre aqueles macacos e capturaram todos os macacos. Você pode estar pensando que os macacos foram tolos, porque não abriram mão do arroz e livraram as suas vidas. Muito simples parece, né? Mas pare e pensa um pouquinho. Não é isso que acontece com muitas pessoas? Estão tão apegadas às coisas terrenas, estão tão apegadas a prazeres pecaminosos que as separam de Jesus, que roubam o tempo que elas deveriam dedicar a Deus, que elas não se preocupam que isso tudo vai passar, que Jesus vai voltar, Jesus pode voltar a qualquer momento, mas elas não se desapegam daquilo que é terreno, daquilo que é passageiro. Gente, o nosso punhado de arroz pode ser dinheiro, pode ser o desejo de ter a aprovação dos amigos acima da aprovação de Deus, pode ser um hábito. E às vezes nós estamos
tão preocupados e tão apegados que corremos o risco de desistir da vida com Jesus por causa desse apego. Vamos olhar para as nossas mãos antes de culpar os macacos. Será que elas estão presas em alguma coisa terrena? Ou será que elas estão vazias, erguidas para Deus? Essa resposta é pessoal. Cada um de nós temos que responder para o próprio Senhor que sonda e vê os nossos corações. E diante desse quadro, ecoa as palavras de Jesus. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Ecoam também as palavras do apóstolo Paulo. Por isso é que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Eu guardo comigo um recorte de um artigo chamado Carta ao Céu. Esse artigo já há anos que eu guardo comigo, eu fiz uma adaptação para ler para vocês. Diz assim: Senhor, estou preocupado com a tua volta. Alguns dos sinais que tu indicaste estão acontecendo, e há muitos teólogos e pregadores que falam abertamente que tua vinda está próxima. Por isso, ó Mestre, decidi escrever-te para suplicar: Senhor, não venhas agora. Estou metido em muitos negócios que não podem ser interrompidos no pé em que estão. Deixa que primeiro eu solucione alguns problemas e aí sim podes voltar. Mas, por favor, não chegues num dia chuvoso ou frio. Em dias assim, eu gosto de ficar em casa, vendo minha série favorita ou navegando nas redes sociais. Peço-te também que não venhas num dia de muito calor, porque será muito difícil para mim sair da minha casa com ar-condicionado. E, mestre, não venhas quando eu estiver gozando as minhas férias. É melhor também não vir no dia em que eu estiver fazendo a minha declaração para o imposto de renda. O Senhor poderia ficar chocado com alguns recibos frios ou outras sonegaçõezinhas. E se for possível, avise com antecedência para que eu procure o tesoureiro da igreja para colocar em dia os meus dízimos e também me conserte com alguns irmãos com quem eu tive algumas desavenças e também para dar tempo de eu terminar a leitura de Lucas, interrompida há anos. Se, porém, vieres de surpresa, de preferência que seja no momento que eu estiver fazendo uma oração na igreja ou cantando Vencendo Vem Jesus, sugiro que ao menos avise o pastor da igreja para que ele anuncie publicamente, pois eu sei de muita gente que precisa se preparar para a tua volta. Certo de que me atenderás, aproveito o momento para reafirmar a minha sincera lealdade e afeição a ti e à tua casa. Assinado, um membro de uma igreja. Queridos, Jesus vai voltar. E isso é tão certo quanto você está me vendo aqui agora. O assunto é muito mais sério do que se pensa. Trata-se de um destino eterno. Então, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais a Deus. Leia a Bíblia um pouco mais. Vigie mais, não durma o sono espiritual, que Satanás não está de brincadeira. Perdoe mais, deixe-se encher do Espírito Santo, busque mais de Deus para a sua vida. Viva cada dia com a consciência de que aqui não é o seu lar definitivo, sua pátria verdadeira é o céu. E enquanto você estiver aqui, honre o nome do Senhor Jesus em sua vida e esteja preparado, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? E assim nós encerramos a nossa reflexão de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, assine o nosso canal, ative o sininho para você ser notificado de vídeos novos. E claro, recomenda esse canal para outros que queiram aprender a palavra de Deus de um jeito simples, sem ser simplório. E se você quiser ter esse conteúdo em PDF, pode ir lá no meu canal, no Telegram, se inscreve no canal e baixe o material que está lá em PDF para você, ok? O link das minhas redes sociais estão aqui embaixo, na descrição, tá? Só você ir lá, clicar e já vai sair direto no Instagram, no Facebook, no Telegram. Então a gente se encontra na próxima semana para mais um assunto. Vou trazer uma série nova para vocês e eu espero você, tá bom? Que Jesus te abençoe e até lá.